Então, boa noite aí, pessoal, para quem chegou na aula. Hoje a gente vai continuar falando sobre OTN, né, Optical Transport Networks, tá? Eu estou aguardando mais gente chegar na aula. Boa noite, Tyson, já estou vendo que você chegou aqui. Vamos... Bom, eu vou começar já a aula, mesmo com pouca gente, porque tem muita coisa para falar, né? E daí vocês sabem como que funciona. Depois vocês quiserem pegar o comecinho da aula, é só ir lá no, onde está gravado e ver. E hoje a gente vai comentar sobre a prova também. Depois das 8h30 a gente fala na segunda aula. Beleza? Deixa eu apresentar então aqui o que a gente estava fazendo. E para variar, né, não aparece o. Engraçado. Engraçado, né? Vamos lá. Bom, onde a gente parou na aula passada, então? Na aula passada a gente estava falando sobre Optical Transport Network. Na realidade, a gente começou a falar, né? A gente tinha falado um pouquinho sobre as redes SDH, né? Então a gente já entendeu mais ou menos como elas surgiram, qual é a hierarquia digital que existe aqui no SDH, né? Daí eu dei o exemplo para vocês de uma rede assim com 4 localidades, né? Falei um pouquinho de como que era para ser feito o transporte aqui no SDH, né? Comentei sobre os interesses de tráfego, né, entre as diferentes cidades, tá? E falei sobre a fibra ótica, né? Como que a gente colocava o sinal na fibra ótica, tá? Então eu citei um exemplo, por exemplo, de 2 sinais, né? Uma fibra ótica com sinal vermelhinho, uma fibra ótica com sinal verdinho, tá? E depois eu cheguei a comentar com vocês que existia a possibilidade de fazer uma fibra só entre as localidades, colocando canais, vamos dizer assim, né, modulados em cores diferentes na fibra, tá? Daí eu expliquei mais ou menos o que era o CWDM, tá? Que nada mais é do que usar, né, o mesmo espectro da fibra para colocar canais diferentes. Cheguei a comentar com vocês muito por cima como que era a propagação aqui da luz na fibra ótica, tá? E falei o que era eficiência espectral. Nesse momento aqui, quando eu falei da eficiência espectral, eu falei que era uma definição básica, né? Era você transportar mais informações na mesma banda, no mesmo meio, né? Aqui eu vou fazer um outro parênteses, vou colocar um novo slide aqui, e vou só comentando sobre mais um pouquinho sobre as fibras óticas, tá? Que eu tenho certeza que vocês já viram isso daí em outra matéria, mas é o seguinte: a fibra ótica nada mais é do que um tubo, né, feito de vidro, de sílica, tá? Ela é composta de 2 partes, como eu já falei para vocês também. Uma parte é a casca e a outra parte é o núcleo, tá? Essas 2 partes de fibra, elas são dopadas, né, com um material diferente do silício, tá? E elas, por serem reais, né, não serem assim estimativa de laboratório, essas fibras elas têm algumas imperfeições, tá? Mas o mais importante da gente saber da fibra é que a luz, quando ela se propaga por essa fibra, ela vai perdendo a intensidade. Na realidade, vai acontecendo um monte de coisas com a luz, né? Ela perde intensidade e essa perda, né, de intensidade a gente chama de atenuação.
significa que a luz que você coloca na entrada da fibra numa determinada localidade, depois de 20 quilômetros, de 30 quilômetros, ela vai sofrendo uma atenuação natural. E como luz, ela tem uma frequência diferente, né, para cada luz, essa atenuação, ela também acontece de maneira diferente para determinadas frequências de luz. Em física, a gente não chama, não trata da luz por frequências, tá? Eles procuram tratar a luz por comprimento de onda, que nada mais é do que o inverso, né? Mas tudo bem, não vem ao caso, tá? Então, se isso acontece, é importante a gente dizer que existe uma curva, uma característica típica de atenuação da fibra ótica, tá? E como que a gente faz, então, uma curva de atenuação? É claro, a gente vai colocando fibra, a gente pega a fibra, tá? Vai injetando luz na entrada dela com uma determinada potência, tá? Pega um tamanho de fibra de comprimento fixo e vai medindo a intensidade de luz que você vai recebendo lá no outro lado, né? Então, se a gente colocar isso daqui, ó, é por comprimento de onda em nanômetros, tá? Então, se a gente pegar uma luz de 600 nanômetros, se aplica na entrada da fibra, tá? Do outro lado, você mede com um equipamento que mede potência e vê qual é a potência de luz, tá? Então, você fazendo a diferença entre o que você tem na recepção e o que você sabe que você injetou na transmissão, você sabe qual é a perda que aconteceu de luz dentro dessa fibra, tá? Então, se os caras injetaram luz na fibra desde 200 nanômetros, né, e foram mudando a cor da luz, tá? E lá na recepção eles desenharam como se fosse uma curva de perda, né, uma curva de resposta de frequência, de uma certa maneira, né? E essa curva nos deu alguns elementos. Isso acontece em todas as fibras, tá? Claro, quando as fibras eram mais antigas, isso daqui era mais acentuado, né? Deixa eu ver se eu tenho uma outra figura aqui. Talvez vá esclarecer melhor, assim, para a gente entender como as coisas foram mudando com o tempo, tá? Então, quando você coloca um sinal SDH modulado em fibra, tá? Ó, aqui a gente tem a mesma curva, tá? A mesma curva, ó, em comprimento de ano, só que aqui ele colocou em micrômetro, aqui está em nanômetro, então é 10 a terceira de diferença, né? 10 a menos 3. Então, o 600 aqui nem tá medindo nessa curva, que é o 0,6. Tá? Bom, o que acontece? Se a gente for ver, tá? É só um desenho diferente, né? Numa escala um pouco diferente, tá? Da atenuação ao longo do comprimento de onda. O que é bom notar nisso daqui é que antes de 0,6 aqui, micrômetros ou 600 nanômetros, cara, praticamente impossível trafegar luz na fibra, tá? A fibra, ela não tem ela atenua muito. E veja que aqui a perda é em dB por quilômetro, tá? Então, cara, se você colocar aqui em 0,7, se pegar essa curvinha aqui vermelha, tá? Que é das primeiras fibras lá dos anos 80, você vai ver que tem 8 dB, mais ou menos, 7 dBs de atenuação por quilômetro. Ou seja, se eu colocar uma luz aqui com 0 dBm, tá? E na realidade dá para entender, 0 dBm dá para entender já. Tá? A gente vai chegar lá no final da fibra, depois de 1 quilômetro, com menos 7. Pô, significa dizer, se cada 3 dBs a gente dobra, né? Então, se perdeu 3, dividiu por 2, perdeu 6, dividiu por 4,
perdeu 7, ou seja, vai chegar a menos do que 25% de intensidade luminosa depois de 1 quilômetro. Então, isso transformaria esse tráfego na fibra praticamente impossível. Tá? Mas a gente vê que tem alguns locais aqui, das curvas, né, na curva, em que a atenuação é menor. Por exemplo, aqui, ó, se a gente for ver, daria mais ou menos 1, alguma coisa dB por quilômetro nessa curva aqui. Tá? O que não é uma verdade, tá? A gente chega mais ou menos a 2 dB por quilômetro, que 1,8. Tá? Mas o que acontece, que eu queria evidenciar para vocês, é que assim, não é qualquer luz que a gente pode colocar na fibra ótica para ser guiada, né? Para ser transportada. Então, os equipamentos SDH, eles precisam trabalhar com elementos com frequências determinadas. Tá? Esses espaços onde eles determinaram que eram espaços onde ocorria menos atenuação na fibra, eles chamaram de janelas. Né? E nessa janela maior aqui, ó, eles chamaram de banda C e banda L para fibra, tá? Que corresponde a esse valor aqui, entre 1,5 e 1,65 micrômetros. Tá? Beleza, então existem janelas de luz que você pode, com frequências, né, que são as bandas de transmissão. E foi isso daqui que eu comentei na aula passada, né, da eficiência espectral. Tá? E assim, a gente conseguiria nessa janela aqui, colocar mais canais de luz, desde que a gente tivesse uma luz que fosse bem pura, né? Ou seja, que tivesse uma frequência centralizada e não espalhasse muito. Então, a gente não consegue transmitir isso daqui, esses comprimentos de onda com o diodo emissor de luz, com LED, tá? Porque o LED, ele tem ele emite luz, tá? Só que ele não emite luz numa frequência pura, né? Como que eu diria? Se eu fosse colocar aqui um pulso de transmissão do LED, tá? Ele oh, shit. Ele produz luz nossa senhora, mais ou menos largo, entendeu? Ora! Bom, imagina que isso daqui é um pulso de luz, né? Então, o que que é o pulso de luz? Olha, eu tenho uma frequência aqui, que é a frequência que eu estou produzindo luz, tá? Então, se eu produzisse luz com uma largura fininha assim, seria só uma frequência. Mas a gente não consegue um, uma frequência bem pura para transmissão de luz se a gente produzir essa luz com LED, tá? Então, porque a largura a faixa de fabricação da luz dele aqui, tá? Ele ocupa uma faixa maior, né? Entretanto, se a gente descobrisse algum dispositivo que conseguisse fazer um pulsinho mais, vocês vão entender, né? Um pulsinho mais fininho aqui, assim, desse jeito, tá? Seria melhor porque teria menos banda de luz aqui, a frequência. E isso aconteceu, gente, tá? O LED era largão e depois eles começaram a fazer experimentos com laser, tá? E depois eles descobriram um tipo de laser que tinha um pulso muito curtinho, né? Quer dizer, a dispersão de luz nele, ele era muito pequeno, tá? E nesses lasers, daí a gente conseguiu, né, fazer a transmissão nessas bandas aqui.
E, além disso, a gente conseguiu um efeito muito legal que possibilitou o CWDM, né? Que é colocar várias portadoras no mesmo, na mesma banda, tá? Deixa eu pegar uma outra curva aqui bonita, colorida, que vocês vão entender. Ó, é a mesma curva daquela que eu coloquei no slide anterior, só que essa daqui é uma atenuação, vamos dizer assim, é uma fibra mais moderna, mais pura, tá? Por quê? Se a gente for ver aquele gráfico lá que eu não sei onde pus, já perdeu tudo aqui, ó, tá? Se a gente for ver esse gráfico aqui, tá? Nos anos 90, a atenuação era isso. Daí eles começaram a purificar a fibra. Esses picos de atenuação aqui, eles eram causados por aqui era por hidroxila, né? Que é os radicais de água, radicais livres de óxido oxicidrila ou hidroxila. É OH, tá? É aquela OH que fica na construção da própria fibra, tá? Então, que eles chamavam também de picos de água. OH não é água, mas não sei por que eles deram esse nome, tá? A partir do momento que foram melhorando, né, e purificando as fibras, você vê que a atenuação abaixou, que é esse pontilhadinho aqui mais claro, a atenuação acabou abaixando, né, e eles reduziram bastante a hidroxila nesse ponto e nesse ponto aqui. Então, já depois de 10 anos, mais ou menos, de pesquisa, os caras já faziam uma fibra melhor, tá? Um pouco depois, né, eles conseguiram diminuir um pouco a atenuação e diminuir muito esses picos de água e impurezas da fibra, resultando numa fibra com essa característica, tá? Os lasers, eles conseguem emitir luz mais ou menos nessa faixa aqui, tá? Os LEDs conseguem emitir luz lá na faixa de 600, 700, 800 nanômetros, tá? E daí o que que aconteceu? Bom, a gente passou a usar laser, né? Porque o laser é mais fininho, então dá para a gente colocar mais frequências, né? Se você ver essa curva branquinha aqui, ó, é a curva de atenuação de fibra atual, tá? Você vê que quase não tem pico de hidroxila, né? Não dá para ver. Ela tem uma atenuação mais linear, tá? E exatamente aqui em 1525, por exemplo, é o ponto onde eu tenho menos atenuação, tá? Dá mais ou menos 0,2 dB por quilômetro, tá? Gente, 0,2 dB por quilômetro, a gente tem que lembrar que a escala de dB, né, é não linear, é uma escala logarítmica, tá? Ou seja, uma fibra tem muito, mas muito menos atenuação, tá? Do que qualquer outro meio de transmissão que a gente possa utilizar, tá? O ar, por exemplo, tem uma atenuação muito grande. Então, para você transmitir ondas de rádio, né, bem longe, você tem que colocar uma potência muito grande na antena, tá? E mesmo assim, dependendo da frequência, né, nas frequências mais altas ainda, a atenuação no espaço livre é maior, tá? Então, você tem que colocar muita potência para transmitir, ou lá na recepção você tem que colocar um amplificador de recepção que seja muito, mas muito sensível para conseguir receber. No caso da fibra ótica, é diferente, você coloca uma iluminação padrão, né, 0 dB, imagina assim, 0 dB com 0,2 dB por quilômetro, se eu colocar 0 dBm na entrada de luz, lá na saída eu vou receber menos 0,2 dBm. É uma potência de luz relativamente bem próxima ali de zero, né?
que é o meu sinal de referência. Portanto, o meu receptor, ele não precisa ser muito sensível, tá? Bom, é claro que tem muito detalhe por trás disso daí, tá? Mas eu queria mostrar para vocês é que além da banda C e L, né, que foram as primeiras bandas que surgiram aqui, ó, desse negócio, né, a banda C e a banda L, tá? A gente vê que surgiram outras bandas de luz aqui, ó. C, L, E, S, O, U, tá? E o que que são essas bandas aqui que a gente fala? São faixas de luz de LED, tá? Pô, César, você falou tudo isso aí, gastou 30 minutos para falar de luz na fibra. Por quê? Porque, assim, quando você vai fazer um sistema de transporte, por exemplo, em SDH, o teu equipamento de transmissão, ele tem que ter lá um LED para transmitir e um detector para receber o sinal, tá? E você pode usar equipamentos que tenham duas fibras, ou seja, uma fibra sendo utilizada para transmissão e a outra fibra sendo utilizada para recepção. Tá, não entendi, César. Beleza, vamos pegar aqui no equipamento. Tá, olha só. O equipamento, a gente já tem, já das aulas anteriores, a noção, e a gente já deve já se identificar com essas nomenclaturas. Tudo que é baixa frequência ou baixa quantidade de canais, a gente chama de tributários, tá? E tudo que é frequência mais alta, ou coisa que junta um monte de canais numa hierarquia mais alta, a gente chama de agregado. Então, o que acontece? Nesse equipamento, a gente deve ter nele várias placas, várias interfaces, inclusive para entrar vários tipos de sinais diferentes. Podem entrar sinais óticos, podem entrar sinais elétricos, vai depender da interface de entrada do equipamento. Mas, se a gente está trafegando em SDH, por exemplo, tá? SDH, na parte de agregado desse equipamento aqui, o que que acontece? A gente tem que ter uma localidade A e uma localidade B, tá? E se a gente for ver aqui esse equipamento, vamos imaginar que essa plaquinha, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas ela tem duas fibras, dois negocinhos de fibra azul e dois negocinhos de fibra branca. Bom, eu, por minha experiência, vocês não vão saber isso daí, tá? Eu nem conheço esse equipamento, mas, por minha experiência, eu acredito que esse azul aqui é uma fibra, tá? De agregado, tá? E esse de baixo é outra fibra, que é a parte, ou seja, ele está trafegando essa interface aqui de agregado, eu não sei que velocidade ainda, tá? Mas ela é de duas fibras, tá? O que significa ser duas fibras? Então, eu tenho uma fibra para transmissão e uma fibra para recepção, tá? Então, esse equipamento aqui, ele estaria ligado um no outro por duas fibras, tá? Que é um tipo de ligação que a gente tem. Então, é a fibra 1 aqui, deixa eu até, eu vou aumentar aqui mudar a cor e aumentar a grossura dela, aqui, a espessura, para vocês entenderem. Tá? Ou seja, imagina que esse equipamento SDH fica em Americana, esse equipamento de SDH fica em Campinas, tá? E eu estou ligando esse equipamento em duas fibras. Bom, legal. Então tem uma fibra de TX e uma fibra de RX. Portanto, os lasers aqui, eles podem ser na mesma frequência, tudo certinho. Legal? Ou seja, eu posso pegar um canal SDH, vamos imaginar um canal de 2,5 gigabits por segundo, né? E ligar um na ida, um na volta. Tá? Então, eu criei aí uma comunicação entre as duas localidades. Tá? Bom, a gente viu que 2,5 gigabits por segundo já é uma velocidade relativamente alta, tá?
a gente não consegue chegar a essa velocidade naquele sistema antigo no PDH. Beleza, então está transmitindo bonito. Tá? Só que a gente também pode ter proteção, né? O que é proteção? Imagina assim, uma ligação entre Campinas e São Paulo é uma ligação muito importante. Se eventualmente a gente tiver uma ruptura na fibra, o que vai acontecer? Vai interromper toda a comunicação desse equipamento com esse equipamento. Então, as empresas de comunicação de rede precisam fazer uma rede de comunicações um pouco mais segura. Então, o que eles fazem? Eles fazem diferente. Eles pegam aqui Eles pegam essa partinha de branco aqui, ó, tá? Que está na mesma interface, tá? E também colocam lasers aqui e detetores, né? Então, o que ele faz? Ele pega e faz um outro caminho, tá? Um outro caminho. Outro caminho físico mesmo, né? Então, entre Americana para São Paulo, a gente vai pela Anhanguera, por exemplo, e coloca uma fibra, e depois vem, sei lá, vem por Mojimirim, sei lá por onde que a gente vem para Americana, tá? Mas é um outro caminho, tá? E esse outro caminho também é duas fibras, concorda? Tem uma fibra de TX e uma fibra de RX, olha que legal, tá? E é simplesmente um caminho redundante. Nossa, redundante mesmo, César? Dependendo da topologia de rede que eu estou adotando, ele é redundante mesmo. Ou seja, os mesmos 2,5 gigabits que estão indo por aqui e voltando por aqui, tá? Tem um canal reserva, igualzinho. Então é como se eu duplicasse aqui, o mesmo sinal mandasse para cá, tá? E recebesse daqui. Ou seja, eu faria um anel, né, entre dois elementos, tá? Onde tanto a parte que eu chamo de leste-oeste, né? Leste. Podia ser norte-sul? Podia, mas o pessoal chama de leste-oeste. Caraca. Por que eles chamaram de leste-oeste? Sei lá. Ou seja, a gente tem a parte esquerda, a parte direita, norte, sul, leste, oeste, azul e vermelho, roxo e vermelho. Sei lá, você inventa o que você quiser. O fato é que, naturalmente, as empresas já usam essa nomenclatura. Isso daqui é padronizado para o SDH? Sim, é padronizado. Tá? É padronizado. Tá? Então, tem um organismo internacional que padroniza isso daí. Bom, o fato é que, se eu trocar essa interface aqui de SDH por uma interface de 10 gigabits por segundo, tá? Obviamente, as interfaces aqui de baixo, eu também tenho que trocar por 10 gigabits por segundo, para que o meu anel continue com dois elementos, trafegando a informação a 10 gigabits por segundo. Até aí, nenhum segredo. O problema surgiu, tá? Quando os caras acharam que essa tecnologia síncrona aqui, tá? O tamanho do bit estava ficando muito pequeno, a frequência estava subindo muito e estava sendo um pouco difícil para conseguir fazer, né, a mesma coisa usando essa mesma tecnologia, tá? Então, que surgiu aquela ideia do CWDM, né? O que era o CWDM, então? Pegar essa fibra, imagina que aquelas 4 fibras que eu desenhei tem esse tipo de atenuação, tá? E o cara falou assim, vamos fazer assim, na mesma fibra, eu vou colocar 4 sinais de 2,5 gigabits por segundo e faço esses 4 sinais serem um sinal de 10 gigabits por segundo, tá?
Ah, então como que você faz isso daí? Ah, beleza, eu coloco um sinal azul, um sinal verde, um sinal laranja e um sinal vermelho. Beleza, se eu colocar isso daqui, na mesma fibra, tá? Na mesma fibra, eu conseguiria colocar 4 canais de 2,5 aqui, 4 canais nesse sentido, 4 canais nesse sentido e 4 canais nesse sentido. Beleza. Só que esse CWDM já era alguma coisa que acontecia, não mais na parte eletroeletrônica, né? Já era uma tecnologia de multiplex por divisão de comprimento de onda. Tá? Ó, multiplex division wavelength, tá? Coded, tá? Então, assim, pô, é uma tecnologia legal, amplia bastante. Eu não preciso de uma interface de 10 GB, eu posso usar uma interface com 4 canais. Putz, 4 canais já começou a ferrar. Por quê? Pô, César, 4 canais na mesma interface? Como que eu tenho aqui? Eu tenho só um LED, né? Vamos pegar só esse caminho aqui, vou destacar ele. Assim, pô, não estou entendendo. Como que você vai colocar 4 negócios aqui? Bom, é fácil, fio. Os negócios aqui é microscópico, tá? Eu consigo colocar 4 LEDs, tá? Piscando em frequências diferentes. No único, no único negócio aqui, tá? Nossa, mas para fazer isso daí é meio complicado, é. Como que eu faço? Eu passo por um outro dispositivo, tá? Um outro dispositivo. Beleza. Qual que é o outro dispositivo? A gente vai chamar de Muxponder. Tá? Muxponder. Beleza. Então, o que o Muxponder faz? O Muxponder, ele cuida exatamente de fazer isso, tá? De acomodar, tá? A, os 4 canais na mesma fibra, tá? É essa a função dele. Só que o Muxponder, tá? Ele já trabalha com fotônica, com luz, tá? Então ele não é um equipamento que tenha muita eletrônica. A eletrônica que eu digo é chip, com CI, bababá, bababá. Ele é um equipamento mais óptico, ele trabalha na camada ótica. Beleza, então como a gente está trabalhando agora na camada ótica, tá? Surgiu uma necessidade de a gente não trabalhar com SDH, tá? Surgiu a necessidade de a gente trabalhar com uma entidade nova, que foi desenvolvida ao longo do tempo, que chama OTN, Optical Transport Network, tá? E daí, o que acontece? Essa necessidade surgiu mais ou menos exatamente nesse ponto aqui, ó, da evolução da vida tecnológica do SDH, né? O SDH até evoluiu para um STM64, tá? Eu não conheço, desconheço STM 256. Eu desconheço, tá? Mas pode ser que algum louco tenha feito, tá? Que leve um transponder SDH, tá? Ah, e o que é o transponder, então? Bom, transponder nada mais é do que uma faixa de frequência. Tá? Toda vez que você vê em comunicações, alguém falar de transponder, tipo assim, o avião desligou o transponder, né? E bateu. Daí você fala assim, nossa, pô, o transponder é um equipamento, né? Eles chamam do equipamento, mas na realidade o transponder, o que é? É uma faixa de frequência que é utilizada para fazer a comunicação entre aviões. Isso é um transponder. No satélite, por exemplo, tem vários transponders. O que são os transponders? Transponders são faixas de frequência que são utilizadas, né, para fazer comunicação entre duas partes. Né? Você fala assim, pô, mas não tem equipamento no transponder? Tem, tem. No avião, o transponder é elétrico. No satélite, o transponder
É elétrico também, tá? Eletromagnético, ou seja, você recebe uma frequência, tá? De antena, daí você mexe nela, transforma ela para fazer direcionar ela, né, para o outro transponder que vai para outro país, por exemplo. Tá? Então, se você vê o satélite, cara, ele tem um monte de transponders, ou seja, um monte de faixas de frequência, tá? E às vezes o satélite tem até mais antenas do que uma só, né? Uma de recepção e uma de transmissão. Tá? Ele tem vários transponders, várias antenas com frequências diferentes que fazem essa comunicação. Tá? E nem pensar 2,5 gigabits por segundo em satélite. Tá? Nem pensar. A banda do satélite inteiro, banda estendida, dá 625 MHz. Tá? Mesmo se você usar uma modulação que multiplique, que seja eficiente, né, melhore a eficiência espectral do satélite, no máximo você consegue multiplicar por 8, vamos dizer assim. Então você consegue uma banda 6 vezes 48, 4,8 gigahertz, vamos dizer assim, de banda, né, para transmitir, para fazer todo, mas é muito pouco, tá? É muito pouco. Por isso que o satélite foi ah, colocado em segundo plano, tá, para comunicação de massa, né? O satélite é muito bom para você usar comunicação de broadcast de televisão, né, por exemplo, ou algum sinal que você queira transmitir para um monte de gente, né, ponto, multiponto. Né? E as comunicações que a gente faz via terrestre, né, tanto as de internet quanto as comunicações de voz, tá, são feitas por equipamentos assim, SDH via fibra. Até internacionalmente, tem um monte de fibra aí. Se você pegar o mapa mundi com as fibras, você vai ver que tem fibra para tudo quanto é lado. Bom, então o conceito que eu levei esses 45 minutos para explicar para vocês, tá? Foram dois conceitos diferentes. Um conceito de transmissão, né, com fibra de TX e RX, TX e RX, tá? E mais o conceito do CWDM com o que a gente chama de muxponder, tá? E olha que legalzinho, tá? Eu não necessariamente eu preciso mais de duas fibras, tá? Eu posso usar os canais distintos da mesma fibra para fazer TX e RX, tá? Então, o que eu fazia com duas fibras, eu posso eventualmente fazer com uma, tá? Usando dois canais distintos aqui no CWDM. Tá? Ah, legal, diminuiu fibra, né? Tá. O que importa isso daqui de diminuir fibra? Bom, o que importa é que para você lançar uma fibra, enterrar, não sei o que lá, colocar equipamento, é caro pra caramba. Tá? Então, você lançou um cabo de 24 fibras, você conseguiria 12 sistemas a duas fibras. Concorda comigo? Sim. Tá? Se você usa CWDM, você já pode multiplicar isso daí. E se você usa o CWDM numa fibra só, tá? Com canais, por exemplo, um na banda L e um na banda O, que são luzes diferentes, tá? Para TX e RX na mesma fibra, nossa, você consegue diminuir para caramba. Você já multiplicou lá o cabo, você consegue usar as 24 fibras, são 24 sistemas, tá? E ainda com o CWDM você pode aumentar a quantidade de sistemas por fibra, tá? Ah, e daí sobra a possibilidade de você ainda fazer o anel, né? E mais, você pode colocar mais elementos nesse anel. Porque, como assim mais elementos, César? Tá? Eu consigo colocar, fazer um anel igual aquele que eu exemplifiquei para vocês. Tá? Isso daqui é um sistema de fibra que tem um anel de americana para Sumaré Limeira, tá vendo? Eu posso fazer um outro anel americana Nova Odessa Sumaré, posso fazer um Nova Odessa, Sumaré, Limeira e Americana, ou seja,
A topologia desse jeito vai me definir a quantidade de proteção e quantos elementos eu consigo colocar no anel. E quem faz isso? O cara que projeta, né? O cara que é o engenheiro que se formou na FAM, tá? E se especializou nisso daqui, né? Por quê? Porque na FAM não dá para a gente dar especialidade para vocês, tá? Isso daqui você vai aprender na empresa lá, quando você for trabalhar na Juniper, por exemplo. Daí o cara vai te ensinar isso daqui melhor. Aliás, eu tenho uma apostila que eu acabei de pegar na Juniper hoje, descobri hoje, tá? Falando sobre esses sistemas aqui, eu vou disponibilizar para vocês. Infelizmente está em inglês, tá? Daí vem aquele comentário que todo mundo sabe, ninguém quer escutar ou ninguém gosta de escutar. Infelizmente, o engenheiro, para ser um bom engenheiro, com conhecimento, com experiência de mercado e agregar as coisas para o seu know-how, né, para sua, tem que aprender inglês. Não tem jeito. Tá? Por quê? Porque está tudo em inglês. Ou você vai aprender chinês. Por quê? Porque hoje em dia uma grande gama de equipamentos é da China. Né? A China que está produzindo essas porcarias. Então, os grandes polos de construção de equipamentos que fazem esse tipo de transporte de altíssima velocidade, tá? Tá entre Japão, Estados Unidos, França, Israel e China, tá? Só que todo mundo escreve os manuais em inglês, por quê? Porque por enquanto o inglês ainda é uma língua mais universal do que o chinês, tá? Acho que é mais fácil para o Ocidente aprender inglês do que aprender chinês, tá? Mas pode ser, quando a China ganhar a Terceira Guerra Mundial, pode ser que eles convençam o mundo a falar chinês, ou quem sabe falar português, né? Lá na China tem Macau, lá o pessoal fala em português, eles gostam de português. Bom, comentários à parte, inglês é importante, eu vou disponibilizar para vocês. Quem não souber inglês, tenta fazer que nem eu faço quando eu pego o russo, tenta ir pelas fotos, né? Tentar entender alguma coisa, tá? Que eu não entendo porcaria nenhuma de russo. Ou quando eu pego uma manual em chinês, né? Vocês já viram manual em chinês? Horrível. Os chineses são tão tranqueiras, cara, que nos roteadores deles, eles colocam dois sistemas operacionais. Né? Na realidade, um sistema operacional só. Só que ele tem um atalho lá no teclado, lá, que sei lá que atalho que ele coloca aquilo lá e tudo aparece tudo em chinês para você. Ou seja, quando ele quiser fazer alguma coisa e ele vê que você está olhando para saber o que ele está fazendo para aprender, o tranqueirinha vai lá e faz esse shift no teclado, começa a aparecer só coisas em chinês e você não entende patavina nenhuma do que ele está fazendo na configuração. Entendeu? Os americanos não conseguem fazer isso, né? Porque a gente já tem que saber os comandos, pelo menos, em inglês. Né? Beleza? Tá. Existem nomes, né, para esse tipo, nomenclatura também para esse tipo de configuração de rede que a gente está falando, né? Se ela é quatro fibras, né? Tá? Se ela é ou fibra única para TX, RX e tal, tá? São nomes que são dados e geralmente esses nomes são padronizados pelo ITU. Então, ITU-R, ITU-T, eles padronizam essas coisas. Tá? Beleza. Outra coisa que é importante a gente entender também, olha que legal. No Muxponder é aquele mesmo conceito. O que eu tenho de entrada, eu estava falando que a ideia que eu dei era fazer um Muxponder, né, que pegasse 4 sinais de SDH de 2,5, né? Agora ferrou meu mouse de vez, cara. Meu menino instalou Minecraft aqui. Agora é só tirinho, bloco que ele quebra. Nossa senhora, meu mouse vai pro saco. Deixa eu ver um negócio aqui. Sim, não.
Então, o que vai acontecer? Eu vou pegar esses 4 sinais de 2,5, né? Vou colocar nesse muxponder, ó, veja bem, a diferença também de transponder para muxponder. Transponder trata de uma faixa de frequências exclusiva. O muxponder, ele vai fazer o seguinte, que a gente chama de colorir as fibras. O que é colorir? Ó, eu pego cada canalzinho desse aqui, tá? Cada um, deixa eu pegar todos. Tá? Que bonito. E vou colocar aqui na fibra para levar quatro informações diferentes. Concorda comigo? Sim, César. Cara, é horrível dar aula sem ver a cara de vocês. É muito ruim, gente. Vocês não têm noção de quanto é ruim. Quer dizer, vocês têm, né? Ó, essa experiência de dar aula online é uma experiência legal. Por quê? Mostrou, por exemplo, que determinados cursos podem ser dados online sem problema nenhum. Veja bem, online é sim, com aula presencial, o professor explicando. Não aquele sistema EAD que eu detesto, né? Que o cara grava a aulinha de 10, 15 minutos, blocozinho, daí deixa o aluno, vai, na hora que ele quiser ele vê, depois ele faz a prova, ele não aprende porra nenhuma. Tá? Eu acho que esse tipo de aula é legal e mostrou quais, vamos dizer assim, quais fases do ensino e quais matérias podem ser ministradas remotamente. Né? Por exemplo, laboratório não dá, né? Então, qualquer matéria de laboratório tem que ter laboratório, a não ser que nem eletrônica e eletricidade, a gente consegue fazer laboratórios remotos, por incrível que pareça. Eu já trabalhei muito com laboratório remoto. Como assim? Não, eu pegava o fabricante, geralmente, esse daqui é Nortel, pela foto aqui que eu estou vendo. Nortel. Nossa, é antigo esse equipamento, então a Nortel nem existe mais. Bom, mas de qualquer maneira, é assim, ó, a empresa, a Huawei, por exemplo, ela tem um centro de treinamento, então ela tem uma rede lá com vários equipamentos, tá? Todos eles interconectados com um monte de fibra lá, com o transponder, muxponder, com várias interfaces, vários equipamentos diferentes, entendeu? Com matriz de comutação, e você remotamente você consegue fazer a ligação que você quer nele e mais, você pegar as saídas das portas aqui e colocar equipamentos para medir mesmo, né? Para fazer medidas. Tá? Então, esses laboratórios existem, são utilizados, inclusive pelas empresas, tá? Que nem antes de eu lançar uma fibra, né, entre Americana, Campinas, Nova Odessa, Sumaré, tá? Fazer toda a configuração da fibra para ver se vai funcionar do jeito que eu quero, eu posso montar isso daí em laboratório. Tá? É legal, dá para fazer. Então, esse tipo de aula que eu estou dando para vocês aqui, se eu tivesse condição de utilizar um fabricante para usar o laboratório dele, nossa, daria para eu dar aula de laboratório para vocês também. Mas nem as faculdades têm esses equipamentos, né? Então fica bem difícil. Tá? Daí você tem que fazer rede com um switchzinho D-Link, quando deixam, né? Quando não ficam bravos, quando você está querendo mexer na configuração da rede do cara. Porque daí, se você fizer alguma coisa errada, você pode ferrar com a rede dele, né? Bom, o fato é que eu queria explicar aqui é que cada um dessas portadorazinhas aqui, né, de 2,5, tá? Elas vão estar numa corzinha diferente, né? Dentro daquele plano de frequências que a gente viu. Tá? E daí, essa fibra aqui é assim, quando não tem sinal nenhum trafegando na fibra, a gente diz que a fibra está apagada. É termo técnico aí que o pessoal usa. Quando tem sinal, a gente diz que a fibra está acesa, porque tem luz nela. Tá?
Ah, a gente vai enxergar essa luz? Não, essa luz a gente não vai enxergar, porque é no comprimento de onda que a gente não enxerga, tá bom? Então não adianta você olhar para a fibra que você não vai enxergar nada. Tá? É dentro lá do infravermelho, ultravioleta, tá? Ou seja, não é a faixa de luz visível, tá? Então como que eu sei se a fibra está acesa ou está apagada? Então, né? Se você pegar uma fibra, dependendo da potência de luz que está na fibra, é muito concentrada, então a potência é muito alta. Se você for no YouTube, você vai ver que tem gente que consegue queimar papel com uma fibra acesa, por exemplo. Ela rompe num determinado local. O equipamento tem que ter proteção para desligar o laser, tá? Um bom equipamento, ele tem essa proteção. Se ele percebe que, por exemplo, dá uma olhada aqui, ó, esse equipamento está mandando sinal para esse, certo? E esse está mandando sinal para esse. Legal. Se por eventualidade qualquer romper a fibra aqui, essa interface aqui vai notar que não está chegando luz. Se ela enxergou que não está chegando luz para cá, nesse fibra que vem para cá, ele vai mandar um comando para desligar a luz que está sendo emitida. Por quê? Porque se alguém for mexer na fibra para recuperar a fibra apagada aqui, tá? Para o cara não queimar a mão, não queimar o olho, não queimar o rosto. E veja bem, daí alguém pode falar assim, ô César, então significa que se eu olhar para a fibra acesa, eu queimo o meu olho, eu fico cego? Ó, você não vai ficar cego, tá? Depende do tempo e depende da onde, mas imagina assim, ó, imagina que o fundo do seu olho é essa bola aqui, tá? Né? Então, vamos imaginar assim, atrás aqui tem tudo nervo, né, que vai para o cérebro, tem os cones, os bastonetes aqui, que servem para enxergar a intensidade de luz e cores, tá? Acontece que a fibra tem, cara, 10 tá, a largura inteira da fibra, as modernas, é de 125 micrômetros, tá? E o núcleo delas é mais ou menos, se for uma monomodo, que é um tipo de fibra aí, dá 10 micrômetros, tá? Bom, 10 micrômetros vai sair luz, então a luz vai estar concentrada, né? Então você vai ter uma bolinha aqui, ó, bem concentradinha, eu vou colocar de vermelho, e preenchimento vermelho também. Tá vendo essa bolinha aqui? Essa bolinha são 10 micrômetros. Se você colocar no olho, tá? Ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai queimar os cones e bastonetes desse negocinho aqui. Se você não vai conseguir ficar com a mão, né? Porque todo mundo tem Parkinson, então a mão vai ficar fazendo assim, né? Tá? Então o que vai acontecer aqui? Meu, ele vai fazer um monte de risquinho aqui na tua retina. Você olhou para a fibra, tá? E ela estava acesa. Olha o que aconteceu na tua retina. Você riscou a tua retina e por onde passou essa luz aqui, você queimou. Pô, cara, se você queimar muito aqui, você vai começar a enxergar uns pontinhos pretos, né? Vai que nem tubo de televisão velho. Ou seja, meu, você ferrou com a tua vista, né? E se a quantidade de cones e bastonetes for muito grande aqui, você pode eventualmente ficar cego, sim. Tá? Então, prevendo a segurança do ser humano, esses equipamentos eles têm canais de troca de informações entre si, né? Lembra dos alarmes, não sei o que lá, né? Blá, 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 blá. Então, acontece a mesma coisa aqui. Então, se é SDH, a gente sabe que essas informações vão ser trocadas, né, no overhead do quadro SDH. Lembram-se disso? Deixa eu ver se está até aqui, só para vocês lembrarem. Aqui, ó. Lembra que a gente tinha cabeçalho de seção regeneradora, ponteiro para saber onde começa, cabeçalho de seção multiplex, que é um acréscimo, aonde vai todas as informações aqui de bufferização, de atraso, de comando, bababá, de alarme,
inclusive informação sobre laser transmissão interrompida, por exemplo. Tá? Vai tudo aqui, no STM. Tá? Daí vocês lembram também, né, que o STM monta aquele... Cadê o negócio aqui? Nossa Senhora, a gente foi lá na aula antiga, mas é bom lembrar, né? Principalmente quando a gente for fazer a prova. Até no PDH tem isso. Eu queria achar aquele... Aqui, ó, tá? Então, toda a unidade administrativa, tá? Ela leva em consideração um monte de gerência, de alarmes e canal de serviço, tá? Ou seja, dentro da hierarquia já é previsto toda essa troca de informação entre os equipamentos, tá? Isso acontece no SDH e vai acontecer no ATN também. Só que o ATN a gente não chegou lá ainda, né? Tá? A gente está falando aqui só do CWDM, do Muxponder, né? No SDH ainda. Olha que legal, essa fibra que entra aqui são 4 canais diferentes, tá? São informações diferentes, tá? Que estão em interfaces diferentes aqui, interfaces do meio, tá? Mas elas são ligadas no Muxponder, tá? Aqui a gente diz que a fibra é cinza. Por que cinza? Porque todos esses canais aqui, ó, é uma frequência só, que é aquela frequência 1555. Aqui, ó. Na banda C, 1550. Tá? Geralmente, um laser cinza, ele sempre tem essa frequência. Um laser cinza, cadê? Um laser cinza, tá? Então, o laser cinza, ele sempre tem essa frequência. De 1550. Mas eu já trabalhei com isso daí e o cara falou que tem outra janela, de 1330. Tem, verdade, tem o 1330 também. Tá? Que, se a gente for aqui, ó, 1330 dá mais ou menos aqui, ó, tá? É outra janela, com atenuação diferente. Como a gente está trabalhando em sistema que a gente quer a maior distância, tá? A gente precisa de menos atenuação. Então é melhor trabalhar aqui, tá? Aqui, do que trabalhar aqui. Eu posso trabalhar aqui? Pode, só que a atenuação vai ser maior, tá? Na mesma fibra. Ou seja, putz, César, agora que faz sentido, realmente, né? Porque se eu tenho frequências mais altas, tá? Que no caso aqui as frequências mais altas são aqui, né? Frequência mais alta, comprimento de onda menor. Então, se eu tenho frequência mais alta, que a atenuação é maior. Nossa, bate, hein? Putz. Aquela informação que a gente viu no cálculo lá, que não vimos, graças a Deus, mas que alguém me ensinou uma vez, né, que com frequência maior tem mais atenuação, bate. Olha que legal. E frequência menor, tá? Que é comprimento de onda maior. Aqui, ó. Menos atenuação. Beleza, então a maioria dos sistemas, hoje em dia, eles trabalham com fibras monomodo nessa janela aqui de 1550. Posso trabalhar aqui? Tem sistema que trabalha aqui? Claro que tem. Só que daí você tem que mudar todo o teu cálculo de desempenho, né? Como que vai ser o sistema, de quanto em quantos quilômetros você vai ter que colocar um regenerador, um repetidor, né? Qual o tipo de sistema de chaveamento que você vai usar, né? Esse desligamento automático, como que vai funcionar. Tá? Bom, e para isso, então, no SDH funcionar, funciona no SDH. Ou seja, aqui eu tenho fibra cinza, ou seja, todas essas fibras aqui, as 4, vão trabalhar o mesmo comprimento de onda, porque são cinzas. Na saída do Muxponder, eles trabalham com comprimentos de onda diferente. E dentro do Muxponder, o que o cara vai fazer? É um multiplex lá, né? Na realidade, ele vai fazer um embaralhado de coisa lá dentro, tá?
que vai pegar isso daqui, vai transladar para uma outra frequência e colocar, né, um LED de outra frequência. Olha que bonitinho. Tá? Depois a gente vai ver esse muxponder aqui, tá? Porque ele é composto de duas partes, uma parte é totalmente ótica, tá? E ele também pode fazer comutação, tá? Então o muxponder, o que ele pode fazer? Ele tem várias saídas. A gente está usando só duas saídas aqui. Bom, saídas e entradas, né? A gente está usando essa e essa, mas ele tem várias, tá? E daí, conforme a quantidade de saídas que ele tem, tá? A gente chama isso de degraus, tá? Então, esse muxponder aqui, por enquanto, ele tem um degrau só, ou seja, só tem uma saída. Se eu colocar um outro sistema para falar com esse mesmo muxponder, e é possível fazer isso, opa, desculpa aí, eu quero copiar aqui e colar aqui. Olha só, vamos imaginar que eu tenho outro sistema. Vou tirar esse negócio do olho aqui, né? Porque já não vai servir para nada. Vou tirar essa. Tá? Olha aqui, outro sistema, outra cidade. Tá? Outra cidade. Então, outra coisa que eu queria, obviamente, comentar contigo. Tá? Olha que bonito o negócio aqui. Eu só virei o. Vocês conseguem ver aí o tamanho todo? Alguém tem que responder aí por voz, que eu não estou vendo o chat, eu não estou vendo ninguém. Vocês estão conseguindo ver a figura inteira? Tá sim, professor. Beleza. Tá ficando complicada a aula, né? Mas fica tranquilo. No fim todo mundo tira zero e tá bom. Vamos lá. Ó, tem outro muxponder aqui. Se eu quiser colocar um outro elemento nesse anel, tá? Ou fazer um outro sistema sem ser esse daqui. Por exemplo, aqui eu estou falando Americana, São Paulo, né? Aí aqui, o que vai falar? Obviamente o muxponder de lá vai fazer assim. Ele vai pegar todas as frequênciazinhas aqui, tá? E vai entregar para o equipamento em cinza. Legal? Então ele vai fazer o processo inverso. Ele vai pegar esse verdinho, vai transformar tudo em cinza nos canais aqui de tributário dele e vai colocar nas interfaces respectivas. Se eu quiser, nesse mesmo sistema, instalar uma outra interface igual aqui, tá? Para fazer mais 4, por exemplo, para uma outra localidade, eu consigo. Só que daí o que vai acontecer? Esse muxponder, ele tem que ter outro grau. Então esse daqui vai ser o primeiro grau. Tá? Daí eu vou criar nele, ou ele vai ter um outro grau, 2 graus. Tá? E o que esses 2 graus fazem? Ele vai fazer uma ligação desse daqui com o muxponder desse. Tá? Tá? Pode ser assim? Pode. Né? Pode. Não tem problema nenhum. Porque eu estou usando. Lembra que eu falei? Eu vou usar 2 canais para TX e 2 para RX. Então dá para usar uma fibra só. Ô, Cezão, mas e se interromper aqui? Ferrou. Interrompeu, ferrou. Tá? Então a gente não quer que aconteça isso. Então daí o que a gente faz? Daí então põe outra fibra, por outro caminho, gasta mais dinheiro. Né? Ou seja, vamos imaginar que aqui seja Americana Capivari, né? Pô, passei numa estrada fibra. Só que Capivari, se quebrar essa fibra, Capivari fica isolada, não vai falar com mais ninguém. Putz, o que eu faço? Tá, beleza, então eu faço uma outra fibra de retorno, passo por outra estrada, por outro caminho, sei lá. Tá? E simplesmente faço um. Então aqui tem 2 graus, aqui tem 1 grau e aqui tem 1 grau.
E se eu quiser fazer esse cara se comunicar com São Paulo também? Bom, é fácil, eu venho aqui, equipo esse muxponder aqui para um outro grau, né? Esse equipamento, né? Para outro grau, que vai ter 2 graus também, né? E faço uma ligação daqui da cá, né? Ah, se eu quiser segurança, faço outra ligação vermelhinha. E assim vai, tá? Pô, César, beleza, você falou tudo. Caramba, gastamos quase a aula inteira e você não falou nada do ATM. Na realidade, eu falei, tá? Porque como isso daqui é feito em multiplicação por divisão de comprimento de onda, tá? Aqui a gente já surgiu uma necessidade diferente de fazer uma outra hierarquia para entender como que se comporta esse esquema aqui das fibras coloridas, tá? Porque aqui, beleza, a gente tem fibra cinza. Eu podia fazer cinza também, o sistema todo em cinza? Podia, só que eu não ia ter a condição de fazer multiplexação de canais na fibra usando essa puta facilidade que a gente tem aqui de colocar vários canais aqui em várias bandas, tá? Então, beleza, os caras. E detalhe, né? Quando vai crescendo a tecnologia, que nem esse CWDM aqui, ó, tem 4 canais, tá? Mas eu podia, por exemplo, usar um CWDM de 8 canais, tá? Só que 8 canais, você concorda comigo que começa a ficar muito canal? Tá? Então, daí em vez de CWDM, os caras inventaram um negócio que chama DWDM. Esse D aqui é de dense, tá? Que é um WDM denso, tá? E é nesse daqui que vai acontecer aquele caso que eu falei para vocês na aula passada, de a gente conseguir colocar até 88 canais ou 80 canais numa fibra colorida, tá? Só que para isso acontecer, tá? Os caras criaram também uma hierarquia, tá? Qual foi a hierarquia que os caras criaram? Eles criaram o ATU 1, tá? A 2.66, aqui cada canal de transporte é de 2.6 GB. OTU 2 é 10.7, tá? Ou 10 GB. OTU 2E é 11, o 2F é 11,5, OTU 3 é 43, OTU 3E2 44 e OTU 4 112, né? Daí a gente vê que cada um dessas negócio de transporte, tá? Carregam, são containers, iguais os containers que a gente viu aqui da estrutura do SDH, só que o tamanho dos containers são maiores, tá? São maiores. Beleza, porque também aumentou a velocidade, aumentou a tecnologia, blá, 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 tá? Então, por exemplo, um OTU2, ele pode transportar o STM64, tá? Uma rede local de 10 gigabits por segundo, por exemplo, tá? Ou o Ethernet 10 base W, é uma WAN, tá? Ou seja, pode trafegar tanto o canal de dados, de voz, lembra que o STM foi criado mais para transportar voz. Depois ele foi modificado por causa da agregação de canais lá, a gente conseguiu fazer mapeamento para trafegar Ethernet dentro do STM, mas ele originalmente foi feito para tráfego de voz.
Beleza, mas dá para trafegar dados também, porque voz hoje é dados, então dá para fazer as duas coisas. Esse OC 192 aqui é do Sonnet, que é aquele sistema que é muito parecido com o STM, só que é americano, tá? E o Ethernet é de internet, e assim vai, tá? Deixa eu ver um outro aqui. Aqui, ó, por exemplo, o ATU4 transporta um sinal de Ethernet de 100 gigabits por segundo, tá? E assim vai. Bom, só que para acontecer isso daqui, da mesma maneira que o que aconteceu no SDH, a gente tem que fazer um jeito para entender como que os bits estão se processando lá dentro, tá? No SDH o negócio é síncrono, tá? Beleza. Aqui os caras falaram assim, meu, nessa altura do campeonato, eu acho, pela experiência, pelos cálculos que a gente está fazendo, que a gente não precisa usar isso daqui com sincronismo, não. A gente pode usar isso daqui de maneira assíncrona. Como assim? Desde que a gente garanta que o OTU, né, que a unidade de transporte, tá, tenha início e fim no tempo, tá? A gente não necessariamente precisa de sincronismo mais, porque o sincronismo já está dentro do sinal que está sendo transportado pela, ou seja, está dentro da banda básica que está sendo transportado por esse OTU, tá? Mas a gente precisa ter um procedimento, né? Um procedimento para a gente fazer esse empacotamento, tá? É o mesmo empacotamento lá do o mesmo empacotamento do Ethernet, lá dos protocolos, tá? E a técnica que a gente usa, né, que eles chamam de wrapper. Wrap é enrolar, né, empacotar, né? Wrap, enrolar, sei lá, não sei como traduzir isso daqui. É que nem aquele wrapper do McDonald's lá do Subway, wrapper. Né? O cara enrola tudo dentro do negócio. É mais ou menos isso, tá? Então, o que que ele cria, tá? O que a gente chama de ODU, tá? ODU, tá? DU é de Data Unit e TU é de Transport Unit, tá? Beleza. Então, o que que o OTU faz? Ele transporta um ODU1. Ó, que legal. OTU1, tá? Transporta o que a gente chama de ODU1, tá? O OTU2, tá? Transporta o que a gente chama de ODU2. Olha que bonitinho. Pô, em velocidades muito mais altas. E detalhe, como eles fazem parte da parte de transporte óptico, né, nas fibras ópticas lá, tá? Eles têm algumas características diferentes. Por exemplo, olha que legal. Se a gente usa. E daí vem uma história que é legal também, é bom vocês saberem, porque muitas vezes na literatura vocês eventualmente vão ver alguém falar em ODU zero. Tá? ODU zero. Tá? E você vai ver certinho que esse ODU zero dá para trafegar 1.24, que é mais ou menos o sinal lá do Gigabit Ethernet, tá? O que que aconteceu? Quando foi criada essa bodega aqui, o cara não criou o ADU zero, não existia isso daqui, tá? Só existia o ADU 1, tá?
E no ODU1, se a gente for ver a velocidade aqui, ó, 2,49, tá? Daria para a gente colocar dois canais aqui de gigabit Ethernet, tá? Na interface. Só que ficava meio complicado na parte de placas e da programação de dentro lá do próprio equipamento, né? E então não existia uma interface, tá? Que entrasse duas portinhas de gigabit Ethernet para colocar nos equipamentos. Só que existia a necessidade. Então, o que os caras faziam? Os caras tinham que pegar o SDH, tá? Para fazer aí um interfaceamento lá, de criar os quadros, os dois quadros Ethernet junto do SDH, STM. STM64, não, 64 é 10 GB, né? STM16, que é o 2,5 GB, né? Para ser transportado pelo ODU1, tá? Ou seja, eu pegava a Ethernet, tinha que usar um SDH para empacotar ela conforme os quadros SDH, e daí eu pegava aquele negócio lá e colocava no ODU1 para ser transportado no ATU1, tá? Poxa, e daí os caras começaram a falar, meu, mas, pô, se tem, por que não faz direto já em ODU? Não tem interface, não sei o que lá. Pô, daí foi uma choradeira geral, né? Parecia aluno reclamar de nota e tal. Daí os caras, depois que estava tudo criado, bonitinho, né? Inclusive, existe, tá? Um sistema que foi criado, que é esse GPF aqui, ó, que chama Generic Framing Procedure, que é o procedimento de colocar no quadro ODU bit a bit, cara. Os caras foram assim, bitzinho, que nem o quadro lá do PDH, lembra? Do E4, do E2, do E3. Cara, os caras arranjaram um jeito de fazer um procedimento de encapsulamento, de wrapper, usando esse Generic Framing Procedure, tá? Bit a bit, no quadro OTU, tá? Tanto é que o ODU, ele carrega o que a gente chama de PDU. Ai, meu Deus, é muita sigla, puta, eu não vou lembrar de porra nenhuma, não tem problema, fica tranquilo, né? Até eu, que já trabalhei bastante tempo com isso, acabo me confundindo tudo. Ó, o PDU1, por exemplo, tá? É o Data Packet, né? Packet Data Unit, né? É o pacote de dados, tá? Que vai ser encapsulado nessa ODU1, que vai ser transportado na OTU1. E esse PDU1 aqui, ele não admitia duas entradas de Fast Ethernet, aqui, de Giga Ethernet, tá? Ele não admitia, por causa da criação da bagaça aqui. Mas os caras encheram tanto o saco deles, que eles falaram assim, pô, tá, vamos criar esse ODU zero, então, que é uma gambiarra. Gambiarra. Tá? Mas eles criaram. O cliente tem sempre razão nisso. Os caras foram no PROCON, tá? Então você também vai enxergar um negócio que chama PDU zero. PDU zero. PDU zero. Tá? O que o PDU zero faz? Usando esse procedimento de encapsulamento, né, que é muito parecido na lógica, né, não no funcionamento, porque aqui a gente está a velocidades, cara, é muito, mas muito, pensem muito mais rápido do que um encapsulamento feito na Ethernet. Mesmo na Ethernet
É a 1000 base X aqui, que é o gigabit Ethernet, tá? Beleza? Porque os tamanhos dos bits aqui, cara, é menorzinho, né? Entendeu? A frequência é muito alta. Tá? E assim vai, daí tem o PDU2, bababá, bababá. Tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui do Generic Framing Procedure aqui para em português, né? Porque em inglês tem fácil. Só um minutinho só, deixa eu procurar aqui. Putz. Não vou achar em português, mas não tem problema. A gente traduz aqui para vocês. Mas faz aqui da melhor maneira possível. Tá? Então, do que consiste o GPF? O GFP. Tá? Você tem cabeçalho de núcleos, tá? Você tem o cabeçalho de payload. Bom, a gente já sabe o que é payload, que é a carga do sistema, tá? Tem um cabeçalho de extensão ótica, né? Por quê? Porque a gente vai fazer na fibra lá, a gente vai conseguir fazer até roteamento ótico depois, tá? O payload do próprio GFP, tá? E um payload adicional e opcional, tá? Que a gente chama de... Olha, de onde tiraram isso? Vocês lembram de onde a gente viu isso daqui há muito tempo atrás? Do FCS? Tá? Então, o que os caras fizeram? Os caras falaram assim, meu, vamos enfiar como a gente vai fazer empacotamento, e é TDM, pô, a gente pode usar o empacotamento que a gente já conhecia lá da internet mesmo, tá? Deixa eu ver se eu acho um quadro que explicado certo. Eu acho que vai ser complicado. Edge Internet Services. Challenge Run. Deixa eu compartilhar essa parte para vocês. Ih, já está no horário do intervalo, né? Vamos fazer o seguinte, eu vou parar então essa, essa aula agora e a gente vai fazer o seguinte, então, na próxima aula eu já compartilho e mostro para vocês aquela apostilinha da Juniper que eu consegui achar hoje, né, para gente, e que eu não vi a apostila, eu só vi assim bem por cima, e daí a gente procura para ver se a gente acha uma figurinha do GPF, tá? Porque eu vou procurar aqui no intervalo no Google para ver se eu acho, mas eu acho muito difícil ver isso daí, a não ser em papers de empresas mesmo que trabalham com isso, tá? Tipo assim, não vai ser uma literatura muito fácil, eu acho, de achar, de encontrar, porque é muito específico, né? Mas a gente está vendo no nosso curso e é importante a gente, pelo menos, ter uma visão do quadro, né? E se você perguntar por que você está vendo isso, eu vou responder de novo, porque faz parte da matéria e eu tenho que ensinar para vocês, né? E daí a gente vai ver que a parte dependendo dos anéis que a gente faz, né, da rede, a gente vai ver que a gente pode usar até o MPLS, lembra do MPLS lá, do protocolo que a gente viu lá para a rede Ethernet, tá? Eles usam, tem equipamentos que usam esse MPLS, mas eles chamam de GMPLS, que é General Multipurpose Labeling Systems, né?
É um sistema de carimbamento, carimbação, sistema para carimbar, labeling, para colocar uma tag, um label em pacotes, e a gente vai começar a trabalhar nessa rede de transporte ótica como se fossem pacotes óticos de comprimentos de onda conhecidos. Olha que legal. E daí, quando a gente tiver 88 pacotes na fibra, a gente vai poder começar a distribuir esses pacotes através de switches. Switches óticas, mas não ótica porque tem fibra ótica. Ótica por causa que o pacote, né, é OTN, né, é uma rede de transporte ótico. Beleza? Então, deixa eu parar aqui a gravação. A gente se vê na próxima aula.